seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso estudo de hoje é a grande luz que nos livra das trevas. Está em Mateus capítulo 4, versículos do 12 ao 17, que diz: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, sitiada à beira-mar nos confins de Zebulon e de Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, trevas quer dizer escuridão profunda, pecado, é estar perdido sem direção. E luz significa claridade. Figuradamente refere-se a Deus. Salmos 104, 2 e Tiago 1,17. Refere-se também a Jesus. João 1, do 4 ao 6. E a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é o Salmo 119, 105. E a palavra de Deus nos diz que João Batista foi preso por pregar a verdade, por falar a verdade. Então Jesus deixa Nazaré, onde fora criado. Nazaré era uma cidade pequena e sem nenhuma importância naquela época. E Jesus Cristo, ele foi morar em Cafarnaum, que era um importante centro urbano e comercial, tanto para judeus como para pagãos. Pagãos naquela época eram chamados as pessoas dos outros povos que não eram judeus. E isso foi uma estratégia, porque Jesus, pregando ali neste centro comercial e urbano, pessoas que vinham de navio para a região para comprar, vender, elas voltariam para suas terras e para suas nações e contariam a notícia do que estava acontecendo lá em Israel. E ali se cumpriu a promessa do profeta Isaías, que está em Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2, que diz: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O
povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então a profecia de Isaías estava se cumprindo ali, com Jesus lá deixando a Galileia, indo morar em Cafarnaum, na terra de Zebulon e de Naphtali. E o povo daquela época, ele vivia numa profunda escuridão, na escuridão do pecado, e sem uma direção, adorando a criatura ao invés do Criador. Isso inclui até mesmo os líderes judeus, os religiosos judeus. Por isso que mataram e crucificaram Jesus. Porque eles tinham interesses nesta vida, interesses financeiros, de ter posições, cargos e riquezas, e até mesmo viviam no pecado. Jesus Cristo, mais à frente, nós vamos ver Jesus falando que eles não viviam aquilo que eles pregavam. E hoje nós encontramos isto também nas igrejas, inclusive nas igrejas cristãs, líderes religiosos que buscam apenas o enriquecimento através da fé e não praticam aquilo que pregam. Vivem no pecado e na escuridão das trevas, e em seus interesses próprios. Eram poucos que se mantinham fiéis a Deus e à palavra de Deus. Mas as religiões da época, elas não respondiam e não supriam a necessidade do povo. E a luz que resplandece nas trevas, a grande luz que resplandece nas trevas, Jesus Cristo, ele chegou neste momento certo. Tudo estava preparado para que ele iniciasse o seu ministério. Ele estava numa cidade onde iam pessoas de todas as nações e a sua palavra seria espalhada. A notícia de que a luz estava na terra seria espalhada por todo o mundo conhecido daquela época. E em João, capítulo 8, versículo 2 diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, o homem hoje ainda anda em trevas, servindo a criatura ao invés do Criador, servindo a seus próprios interesses, andando numa escuridão profunda, no pecado, perdido sem direção. Mas a grande luz, ela já veio ao mundo e
ela está no mundo. E esta luz é Jesus Cristo. Quem segue Jesus, quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, não andará mais em trevas. Irá compreender a palavra de Deus. Lá no Salmos 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é a luz que nos revela o Deus único e Criador, o Deus único e verdadeiro, e nos revela Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. E Jesus, depois de viver nesta terra, morrer, ressuscitar e subir aos céus de novo para junto de Deus, nos foi dado o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, recebe o dom do Espírito Santo, a direção do único verdadeiro guia e consolador, que nos mostra as verdades bíblicas, que nos mostra o verdadeiro caminho que devemos seguir. Aceite a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Aceite a grande luz que veio ao mundo e ilumina a nossa mente, o nosso coração e os nossos caminhos. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos pelo teu infinito amor, Pai, pela sua luz, por Jesus Cristo, a grande luz que nos livra das trevas do pecado, Pai, da condenação eterna. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que nos guia através da tua palavra, que nos revela a ti como Deus único, verdadeiro e Criador. Muito obrigado, Pai. Abençoa esta pessoa que está ouvindo esta mensagem. Abra, Pai, a mente dela, o coração, para que a luz de Jesus Cristo possa entrar e o livrar, Pai, da escuridão, do pecado e da condenação eterna. Supre, Pai, as suas necessidades. Em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo,
se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória.